Então tá, bom dia. Hoje é dia 22 de março de 25. Essa é uma aula de recuperação da aula de quarta-feira, da segunda aula de economia, tá? Antes de eu começar a dar aula, eu vou fazer uma pergunta. Eu passei na primeira aula, entre a primeira e a segunda aula, eu passei um conteúdo, uma leitura. Pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma pergunta com relação à leitura que eu encaminhei para vocês? Estou à disposição. Ninguém tem dúvida, pode, não quero abrir câmera, não quero me manifestar pelo áudio, pode ser pelo chat. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então tá, então eu vou dar matéria nova, né? Então, se eu pergunto, ninguém responde, está todo mundo de acordo, o professor assume que essa matéria, esse conteúdo que foi indicado para leitura, foi entendido pelos alunos, foi absorvido pelos alunos, né? E que não há nenhuma dúvida quanto à matéria, ao conteúdo indicado. Então tá, então vamos começar com matéria nova. Política cambial. Então, pessoal, nós vamos ver, a partir de agora, as chamadas políticas econômicas. Tá? Agora eu estou aqui na frente de uma tela do Word. Tá? A pergunta, só uma pessoa pode me responder. Lúcia, tu está na sala ou não? Alguém está na sala? Estão me escutando ou não? E estão enxergando a tela do Word? Sim. Sim, está pequeno, mas dá para enxergar. Tá, então vamos abrir aqui. Melhorou agora ou não? Melhorou? Sim, prof, está melhor. Tá, então vamos lá. Políticas econômicas. Então, a partir de agora, a gente vai estudar políticas econômicas, tá? Então, várias políticas, existem infinitas políticas econômicas, tá? Existe política cambial, monetária, tributária ou fiscal, tá? Política orçamentária, política pública salarial, salário mínimo, política agrícola, por exemplo, crédito agrícola, financiamento agrícola, industrial, política de turismo, política de comércio exterior, política de desenvolvimento agrário, seria mais ou menos a questão da reforma agrária, política de comércio e serviços, política financeira, né? A política chamada política... pode ser também aqui a política tarifária, várias. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando de política, ok? Evidentemente que nós não temos perna para estudar todas essas políticas. Então, o professor selecionou aquelas que são mais importantes. Tá? Quais são as mais importantes? A cambial, ou pelo menos a que o professor vai trabalhar. Não que as outras não sejam importantes, tá? Mas, basicamente, o professor vai apresentar essas políticas aqui. Tá? Faltou uma que a gente vai ver mais à frente, em outra cadeira. Política regulatória. Regulação. Então, basicamente, nessa cadeira, na primeira área, nós vamos ver essas três políticas, tá? A política cambial, a política monetária e a política orçamentária. Tudo bem até aqui?
Tranquilo? Tá, pessoal, lembrando uma coisa, tá? Essa aula não é uma aula gravada, eu não vou gravar, vocês não estão para assistir a aula, vocês estão aqui para participar da aula. Se fosse gravado, eu gravaria minha aula, depositaria a aula no Moodle, tá? E pronto. Não, é que a gente chama em linguagem virtual, essa aqui é uma aula síncrona, tá? Uma aula síncrona. Então, o que é uma aula síncrona? Uma aula onde a participação do aluno é exigida, deve existir, tá? Então, é diferente de eu gravar uma aula, depositar para vocês ali no Moodle, no YouTube, tá? Então, toda vez que vocês tiverem dúvidas, quiserem participar da aula, tá? É só vocês entrarem. Como eu estou com a tela aqui do Word, eu não tô examinando, eu não controlo o chat, eu não controlo se vocês levantaram o dedo, tá? Levantaram a mão. Se alguém puder fazer isso para mim, eu agradeço, que daí me avisa e aí eu disponibilizo para perguntas para vocês, tá? Porque, infelizmente, eu só estou olhando aqui para a tela branca, né? Que é a tela do Word, tá? Então, ok. A primeira política que nós vamos estudar é a política cambial. Tá? A grosso modo, qual é o valor da taxa de câmbio hoje, pessoal? Qual é o valor da taxa de câmbio? $1 está mais ou menos quantos reais? R$ 6, mais ou menos, um pouquinho menos. Reais, exatamente, R$ 6. Exatamente isso. $1, R$ 6. Tá um pouco menos, tá? Já teve um pouco mais, mas, em tese, R$ 6, tá? Então, $1, R$ 6. Essa é a cotação, vamos botar aí de cotação de março de 2025. Ok? Essa moeda, ela pode, previsão, tá? Previsão. Essa moeda pode subir, né? O dólar, ó. Vou fazer um copy-cola que fica mais fácil. O dólar pode cair para R$ 5, ou o dólar pode subir para R$ 7. Vamos imaginar que isso aí seja a cotação do final do ano, dezembro de 2025. Tá? Então, isso é uma previsão, tá? É uma previsão. Ok? Então, a previsão para dezembro, o dólar pode subir, tá? Ou pode cair. Uma pergunta. Em que situação o dólar subiu? Na primeira situação ou na segunda situação? É que me responde essa. O dólar subiu quando eu grifei em azul ou quando eu grifei em rosa? E aí, quem é que me diz? De rosa? Em rosa, o dólar subiu? Então, eu posso dizer que em rosa, o real se desvalorizou? Real, né? A nossa moeda, a moeda brasileira. Sim, porque como o dólar subiu, daí, tipo, o valor real diminui, né? Exatamente. Ó, aqui, ó, quando o dólar, nós tínhamos $1 a R$ 6. Agora o dólar vai para R$ 7. Ou seja, para comprar esse mesmo dólar, eu vou precisar de mais reais. Antes, hoje, eu preciso, para comprar $1, eu preciso de R$ 6. Se o dólar chegar em dezembro, no final de dezembro, tá, a R$ 7, o
que acontece? Eu tenho uma desvalorização do real, eu tenho uma desvalorização do câmbio brasileiro, eu tenho uma desvalorização da nossa moeda. Alguns chamam de depreciação, tá? Uma linguagem mais popular é desvalorização, mas pode ser também depreciação da moeda, depreciação do real. Ou seja, frente ao dólar, o real perdeu valor, tá? Bom, e se acontecer o contrário? Se no final do ano a cotação for $1 e R$ 5, o que aconteceu? A moeda brasileira sofreu valorização ou desvalorização? Valorização. Sofreu uma valorização. Por que sofreu uma valorização? Porque agora esse mesmo dólar eu não vou pagar R$ 6. A esse mesmo dólar, para esse mesmo dólar agora no final de dezembro, eu vou pagar R$ 5. Então o real se valorizou frente ao dólar se acontecer o que está em azul. Se acontecer o que está em rosa, o real vai se desvalorizar. Tá claro isso? Alguma dúvida até aqui? Não, senhor, tá tranquilo. E por que... Hã? Tá tranquilo? Tá. Então, por que o real... O que faz o dólar mudar de preço, hein, pessoal? Eu vou fazer outra pergunta, mais fácil, tá? Por que o preço de um bem aumenta ou diminui? Por exemplo, o que está muito caro atualmente? O ovo está caro, o que mais está caro? Café está caro, não é isso? Tá, o café. Vamos pegar o café. Ou vamos pegar o ovo, pronto. Tá? Qual é a explicação que estão dando para o café estar caro? Para o ovo estar muito caro? Porque tem uma demanda muito grande, porque o calor está muito intenso e as galinhas estão colocando menos ovos, porque tem a quaresma, não é isso? A explicação que está sendo dada pelo governo para o preço do ovo estar tão caro? Tá? Bom, então... No caso, seria oferta e demanda, senhor. Basicamente é isso. O que está acontecendo com o ovo, em tese? Tá? Está acontecendo o seguinte: a demanda aumentou, porque as pessoas, em tese, né, pelo menos é a análise do governo, eu teria que estudar para ver isso, mas em tese, o governo diz: as pessoas estão consumindo mais ovo por causa da quaresma. Ou seja, os católicos, nesse período aí que vai do carnaval até a Páscoa, diminuem o consumo de carne, aumentam, para não reduzir proteína, aumentam o consumo de ovo. Então, a demanda aumenta. E, por outro lado, a oferta diminuiu. Por que a oferta diminuiu? Porque está quente, porque as galinhas estão colocando menos ovos. Tá? Então, diminuiu a oferta, aumentou a demanda. Fora isso, segundo o governo, eu não vejo isso, mas tudo bem, cada um. As pessoas estão com mais dinheiro, estão com mais renda, né, e estão consumindo mais ovo. Tudo bem, se é isso, ótimo. Então, tu tem um excesso de demanda, tu tem uma queda da oferta e um aumento da demanda. Essa combinação vai gerar o quê? Aumento do preço. Tá claro isso? Sim. Bom, agora vamos para o câmbio, tá? Vamos para o câmbio, vamos para o dólar. O que acontece? É a mesma lógica. Vou dar outro exemplo, tá? Antes de chegar no dólar, tá? Eu pergunto, cerveja, tá? Cerveja, quando é que... Cerveja no Brasil vende todo ano, mas no carnaval não vende bastante? Sim ou não? Sim, senhor, vende mais cerveja no carnaval. Então, vamos supor o seguinte, tá? Durante o carnaval, muita gente não vai para a praia, ou durante ali, virada de ano, muita gente não vai para a praia. Bom,
Ótimo, né? Então, o que acontece, né, durante esse período, virada de ano, carnaval? A demanda por cerveja aumenta muito. Então, se tu for comprar uma cerveja na beira da praia, por exemplo, vai pagar uma latinha quanto? Sei lá, R$ 10? Até R$ 15, uma lata de cerveja na beira da praia. Agora, termina o carnaval, termina ali a virada de ano, chega em abril, aquele frio, começa a chuvinha. Eu pergunto, essa mesma cerveja vai ser vendida a R$ 10 na beira da praia ou vai ser vendida a 8, a 7? Vai ser vendida 8 a 7, porque vai ter menos procura. Vai ter menos demanda, exatamente, vai ter menos procura, tá? É exatamente isso. Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho uma situação onde a demanda e a oferta regulam o preço, tá? Nesse caso da cerveja, vai haver uma queda da demanda. E quando há uma queda da demanda, o preço tende a cair. Tá bem? Tá claro? Bom, continuando, tá? Continuando a nossa aula. Bom, a mesma lógica vale para... A mesma lógica vale para... Não está carregando, agora está carregando. Tá. Agora está carregando a bateria. Tá. A mesma lógica vale para o dólar. O dólar, pessoal, não é uma coisa que o Brasil tem. O Brasil não produz dólar. O Brasil não imprime dólar. Esse dólar, ele vem da onde? Ele vem dos Estados Unidos. O único país do mundo que pode imprimir. Aliás, dólar é um conceito muito amplo, tá? Existe dólar canadense, existe dólar australiano, existe dólar árabe, um monte de outros países que tem dólar. Mas o dólar, a gente está falando aqui do dólar americano, ok? Do dólar americano. O dólar americano, o único país autorizado a fabricar, a imprimir moeda, né, a produzir dólar, é os Estados Unidos, evidentemente, tá? Bom, então nós, para conseguirmos dólares, para que esse dólar chegue no Brasil, a gente precisa do quê? A gente precisa que esse dólar entre no Brasil. De que forma esse dólar vai entrar no Brasil? Ele tem várias formas de entrar. Por exemplo, quando a gente vende soja para o exterior, o dólar, a gente entrega a mercadoria e, em troca, a gente recebe dólares. Ah, professor, por que a gente não recebe, sei lá, a moeda chinesa, ou a moeda japonesa, ou a moeda, sei lá, europeia, o euro, né? Simplesmente porque a moeda, o dólar, a gente chama de moeda universal de troca. Ou seja, essa moeda ela é utilizada mundialmente nas relações de comércio. Ah, mas professor, por que essa moeda é utilizada por quase todos os países? Bom, primeiro, o dólar tem uma tradição de estabilidade, de segurança, né? O dólar tem uma garantia de que ele não vai ser... Nunca teve hiperinflação dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país, do ponto de vista econômico, bastante estável, né? Os Estados Unidos, claro, hoje em dia tem a China, né? Temos novos players, né? Novos jogadores no mercado, mas mesmo assim, onde é que estão as grandes, maiores empresas, por exemplo, da área de tecnologia? A Amazon, a Apple, qual é a outra? Me ajudem aí, a Microsoft, não é uma mega empresa, a própria, né, o Google, né, que a gente está tendo aula, não é uma empresa de tecnologia, o WhatsApp, que a gente também trabalha, não é uma empresa de tecnologia, né, o Twitter, né, o antigo Twitter, que agora como é que é, o X, né, e por aí vai. Ah, mas professora, a China também tem
tem o TikTok, é chinês, tem, né, tem grandes empresas de tecnologia, né, mas, por exemplo, aquela empresa do Elon Musk, né, SpaceX, acho que é isso, né, SpaceX, também, né, embora ele não seja americano, é uma empresa que está instalada nos Estados Unidos. Então, o que tu tem? Tu tem aí, ainda hoje, pode ser que mude no futuro, tá? Tu tem os Estados Unidos como um país inovador da área de tecnologia. Os Estados Unidos, junto com o Brasil, é o maior produtor agrícola do mundo. Brasil e Estados Unidos. Provavelmente o Brasil passa, inclusive, dos Estados Unidos na produção agrícola, mas ainda hoje a maior produção agrícola do mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele atrai muita gente, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, é o país que tem maior número de prêmio Nobel de economia, de química, de física, né? Os maiores cientistas. Entre as 100 maiores universidades do mundo, seguramente tem 50 americanas. Então, assim, tudo isso gera o quê? Gera a ideia de que é um país sólido, do ponto de vista econômico. Eu não estou falando depois da questão política, tá? Esqueça um pouquinho a política. Estou falando do ponto de vista econômico, estou falando do ponto de vista tecnológico, estou falando do ponto de vista de indicadores, de solidez, tá? Já foi mais sólido, já foi. Né? No pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos era praticamente, no mundo capitalista, ele remava sozinho. Hoje não, né? Hoje tu tem a China, daqui a pouco tu vai ter a Índia, né? A comunidade europeia caiu muito, né? O mercado europeu perdeu espaço, mas ainda hoje os Estados Unidos é o principal país do mundo. E a moeda deles é muito estável, muito sólida. Então, sempre foi atrativo para o mundo trabalhar com a moeda americana. É verdade que essas coisas estão mudando. Né? O próprio Brasil, a Rússia, né? Tem o famoso BRICS, né? Que compõe aí Brasil, Rússia, Índia, China, né? Que está discutindo a ideia de não usar mais o dólar como moeda internacional de troca. Tá? Vai acontecer? Acho que vai. Não agora, tá? Ainda não, mas talvez você se lembre dessa aula e daqui a 10, 15 anos, ou mais ainda, 30 anos, essa discussão esteja mais forte, mais robusta, né? E pode acontecer mesmo que boa parte das trocas comerciais e financeiras no mundo sejam em outra moeda. Tá? Pode ser até a criptomoeda, tá? Pode ser... Aliás, nós vamos falar sobre criptomoeda, tá? Mais à frente nós vamos falar de Bitcoin, que nada mais é do que um tipo de criptomoeda, né? O Bitcoin nada mais é do que o seguinte: qual é a lâmina de barbear mais conhecida que existe, pessoal? Qual é a lâmina de barbear mais conhecida que existe? A Gillette. Tá. Bitcoin é a Gillette. Lâmina de barbear é criptomoeda. Entenderam ou não? Sim ou não? Podem responder pelo chat. Não, você pode dar mais um exemplo? Posso dar uma e-mail. Refrigerante, tá? E Coca-Cola, tá? Coca-Cola é a marca mais famosa de refrigerante. Concordam ou não? Sim. Refrigerante é o produto, tá? Coca-Cola é a marca. Tá claro? Sim, sim. Então, criptomoeda é o produto. Bitcoin é uma marca desse produto. Tem outros tipos de criptomoedas. Está entendido ou não? Podem responder pelo chat. Sim, tudo ok, agora entendi. Ok. Entenderam por que o dólar é moeda universal de troca? Sim ou não? Entenderam por que o dólar é moeda universal de troca? Sim. Tá?
entenderam, e há um movimento, o Brasil, tá, né? Claro que os americanos não querem isso, não, inclusive, não vou entrar em política, porque senão a gente perde muito tempo, tá? Mas o atual presidente lá, tá, quando foi cogitada a possibilidade de criar uma nova moeda de comércio exterior, não gostou, já disse que isso aí não vai ser aceito pelos Estados Unidos. Mas não é uma questão de aceitar ou não. Por enquanto, os Estados Unidos têm força. Daqui a 20, 30, 40 anos, vamos ver, tá? Vamos ver se essa discussão aí ela não fica mais forte, mais robusta, né? E por mais que os americanos não queiram, talvez aconteça essa mudança. Mas atualmente, no dia de hoje, ainda a principal forma de comércio entre países é o dólar americano. Tá bem? Tá claro? Bom, continuando. Então, nós não produzimos dólares, tá? Nós não produzimos dólares. O que nós podemos é imprimir reais, isso sim. Mas o real não é aceito no mercado internacional. Tu não vai lá na Alemanha e compra equipamentos médicos, compra um tomógrafo, tu não vai na França e compra carros importados, tu não vai em Taiwan e compra semicondutores, tu não vai na China e compra, sei lá, carros elétricos e paga em reais. Ninguém vai aceitar o real como moeda de comércio, tá? Por quê? Porque o real não é estável, porque o real é de um país, né, não plenamente desenvolvido, tá? Então, o dólar é a moeda universal. E para a gente conseguir dólares, como eu falei para vocês, para que os dólares entrem no Brasil, nós precisamos do seguinte: atrair dólares. O que é atrair dólares? Tá? Atrair dólares é o seguinte: é trazer esses dólares que estão no exterior. De que forma? Eu já falei uma forma aqui, tá? Uma forma seria exportar. Então, quando tu exporta soja, quando tu exporta milho, quando o país exporta minério de ferro, manganês, produtos de extrativa mineral, extrativa vegetal, produtos industriais, tá? Eu estou vendo que vocês estão colocando a lista ali dos e-mails institucionais. É isso aí, tá? Obrigado. Façam uma lista para que a próxima vez o convite seja feito por esse e-mail. Tá, então, quando o Brasil exporta, entra dólar no país. Quando o Brasil importa, né, importa equipamentos médicos, quando o Brasil importa automóveis, aviões, quando o Brasil importa trigo da Argentina, o Brasil tem que pagar essas importações em dólares. Então, toda vez que exportamos, entra dólares. Toda vez que importamos, sai dólares. Outro exemplo, tá? Quando um estrangeiro vem para o Brasil, tá? Eu quero passar o carnaval no Rio de Janeiro, tá? Esse indivíduo vai vir para o Brasil, vai ficar num hotel. Se ele usar uma empresa brasileira, por exemplo, se ele vier de Azul ou de Latam, ele já começa pagando por serviços brasileiros, tá? Então, ele vai comprar uma passagem, tá cotado em dólar, então ele vai chegar no Rio de Janeiro, vai ter um hotel para ele vai pagar em dólares, né? Mas o professor aqui ele paga em reais, mas o cartão de crédito dele é internacional, tá? Ele vai transformar os dólares que ele tem lá no exterior. Mas ele é alemão, professor, não interessa, tá? Ele vai transformar o euro lá para dólar e ele vai trazer esses dólares para o Brasil, tá? Então, esse turista que vem e vai gastar lá no Sambódromo dinheiro, vai pagar lá o ingresso, sei lá, 200, 400 reais de ingresso, vai ficar num hotel, vai fazer passeios, vai conhecer o Cristo Redentor, vai conhecer o bondinho lá do Pão de Açúcar, vai pegar táxi para o Sambódromo, o Uber. Opa, esse cara está trazendo dólares para o Brasil. Por outro lado, aquele brasileiro que viaja para Miami, aquele brasileiro que viaja para Paris
que viaja para Portugal, ao contrário, ele está tirando dólares do Brasil. No caso específico, o que acontece nesse caso específico? Infelizmente, sai muito mais dólares, porque os brasileiros gastam muito mais dólares no exterior do que entra dólares. Entenderam? Porque pouca gente vem para o Brasil. Está claro ou não? Todo mundo, Bibiana? Está claro, Bibiana? Sim, sir. Bom, tudo bem até aqui. Dimitri, Paloma, estão acompanhando a aula, não estão com dificuldade? Tá, ok. Se quiser falar, se quiser fazer uma pergunta, se escutou alguma coisa na televisão, ou no jornal, ou no UOL, professor, escutei isso, o que significa isso? Não tem problema, a aula é para participar. Senão estou eu aqui toda hora tomando água para a garganta não irritar, ok? Tudo bem? Tudo bem. Bom, então nós temos o seguinte, nós temos, então, entrada e saída de dólares. Outra forma de entrar dólares é, por exemplo, no mercado financeiro, tá? Então, agora, essa semana, aumentou a taxa Selic, não aumentou? Para mais de 14% a taxa Selic, ok? Opa, quando o juro no Brasil está muito bom, né, quando o juro está muito alto, o que vai acontecer? Aqueles investidores, aqueles grandes possuidores de capital financeiro no mundo, eles vão, opa, aqui o mercado brasileiro está pagando bem, o juros está alto, vai ter uma entrada de dólares, tá? Quando há ao contrário, né, uma insegurança, um medo de que alguma política vai prejudicar os investimentos, né, as aplicações financeiras, há uma saída de dólares. Então, nós temos essa balança. Por um lado entra, por outro lado sai. Se entra mais dólares do que sai, eu pergunto, a oferta é maior ou menor que a demanda nesse caso? Se entra mais dólares do que sai, a oferta é maior ou menor que a demanda? A oferta é maior. Se a oferta é maior, o preço cai ou o preço sobe? O preço cai. Seria a situação... vamos lá, olha aqui. Seria a situação azul ou rosa? Situação azul. Todo mundo entende isso? Toda vez que entra mais dólares que sai, sobra dólares no Brasil. Se sobra dólares no Brasil, se sobra cerveja na praia, o que vai acontecer com o preço da cerveja? Ela desvaloriza. Se sobra ovo no mercado, o que acontece com o preço do mercado? O preço do ovo no mercado cai, tá? Se sobra dólares na economia, se entra muito mais dólares do que sai, o que vai acontecer com o preço do dólar? Ele vai para 7 ou vai para 5? Vai para 5. Todo mundo entende isso? Todo mundo entende isso? Sim. Não. Tá. Se ao contrário, como aconteceu, por exemplo, no final do ano, tá? O que aconteceu no final do ano? O governo andou falando coisas, né? Não deu segurança, não disse que ia cortar gastos. As empresas, muitas empresas, no final do ano, mandam seus lucros para o exterior, remessa de lucros, né? Nós temos muitas empresas multinacionais que atuam no Brasil. Então, houve uma saída muito maior do que a entrada de dólares. O preço do dólar chegou a quanto no final do ano? Se lembram disso ou não? Sim, o preço disparou, o dólar ficou muito caro. Chegou a 6,20 quase, não foi isso? Chegou a quase 6,20. O que aconteceu no final do ano? Excesso de demanda ou excesso de oferta de dólares? Excesso de demanda. E quando eu tenho excesso de demanda, por exemplo, quando eu tenho muita demanda por cerveja na beira da praia, a praia está lotada, está cheio de gente, calor, todo mundo querendo tomar uma cervejinha na beira da praia. O que acontece com o preço da cerveja? Aumenta?
Então, toda vez que eu tenho mais saída de dólar do que entrada, a previsão é para a linha azul ou para a linha rosa? Para a linha rosa. Todo mundo entende isso? Todo mundo entende isso ou não? Sim ou não? Sim. Tá. Então tá. Eu preciso saber, porque senão eu começo a avançar, né? E a gente vai dar. Não tem problema, mas aí a gente tem que voltar tudo de novo. Se não, nesse ponto eu não entendi, a gente volta de novo. Vou fazer a última vez. Tá tranquilo até aqui? Por enquanto, sim. Tá bem. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Então, toda vez que eu tenho, eu não vou digitar aqui, tá? Mas toda vez que eu tenho mais dólares entrando do que saindo, o real se valoriza. É a linha azul. Toda vez que eu tenho mais dólares saindo do que entrando, o real se desvaloriza. É a linha rosa. Tá bem? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo numérico aí. Vamos lá. Vamos supor a seguinte situação. Exportação de soja. 1.000 sacas. 1.000 sacas de soja. O preço da soja... Não, o preço não é para fazer numeração aqui. Saca da soja, 1.000 sacas de soja, 1.000. Tá? Preço da saca, que não é dado pelo agricultor brasileiro, tá? O preço da saca é dado pelo mercado internacional, tá? Vamos supor que o preço da saca de soja, cada soja, esteja sendo vendido a $20. Qual é o ganho, né? Qual é a receita total do exportador de soja? Alguém me responde? Peguem a calculadora aí do celular. Qual é a receita total do exportador de soja? Ninguém sabe responder? É 20 mil, senhor. É 20 vezes 1.000. Ó. Então, ele vai receber. Aqui, ó, eu tenho que, se é dólar americano, eu tenho que botar o S, tá? Por que eu tenho que botar o S? United States, tá? Estados Unidos. Então, quando é dólar americano, eu tenho que botar o S. Então, é 20 vezes 1.000. Dá igual a quanto? 20 mil que é? 20 mil dólares. Tudo bem até aqui? Quanto é que ele vai receber hoje em reais? Qual é que está a cotação do real? Hoje está 5,73. Vamos botar 6 para simplificar, tá? Para simplificar. Quanto é que ele receberia hoje em reais? 6 vezes os 20 mil ali. Exatamente. 6 vezes 20 mil. Então, fica 20 mil 120 mil. vezes... Estou fazendo bem direitinho para não ter dúvida, tá? Vezes 6. O que é o 6? É a cotação, ó. Reais barra... Vou botar o S aqui, porque senão... Reais barra... US dólar, tá? 6. Então, quanto é que dá reais vezes 6? 20 mil dólares vezes 6?
Agora trancou aqui. Estão me escutando? Sim, senhor, a gente te escuta. Tá, então tá. Isso aqui dá 120 mil reais. Então, o nosso exportador de soja, na cotação de hoje, vai ganhar 120 mil reais. Tá claro? Sim. Vou botar aí amarelo. Vou fazer um copo-cola agora, tá? Agora vamos supor que o nosso exportador, ele... vou botar em outra cor aqui. Tá? Ano que vem, ele exporte novamente, ele produza novamente, tá em cinza agora, tá? Ele produza novamente 1.000 sacas. O preço da saca, vamos imaginar que não tenha se alterado, tá? A 20 dólares. Só que a cotação de câmbio agora não está mais 1:6, mais 1:7. Qual é a receita dele em dólares? Vai mudar a receita dele em dólares? Ele vai ganhar mais em dólares ou ganhar a mesma coisa em dólares? Pergunta. Ele vai vender 1.000 sacas, cada saca continua o preço de 20 dólares a saca. Ele vai ganhar mais em dólares ou vai ganhar a mesma coisa em dólares? A mesma coisa. Mesma coisa, 20 mil dólares. Porém, agora, a cotação não está 1:6, está agora 1:7. Tá bem? Eu pergunto, quanto é que ele vai ganhar em reais? 140 mil. 140 mil. Moral da história, foi melhor para ele a desvalorização do real? Ele vai ganhar mais em reais ou não? Com o real desvalorizado? Sim ou não? Para o produtor, quanto o dólar mais alto estiver, melhor para ele. Em tese, sim. Só que tem um detalhe aí nessa história, tá? Muitas vezes, ó, aqui ele ganhou 120 mil no amarelo, tá? Nós temos uma questão aqui que a gente não está considerando. Para produzir, ele tem custo, concordam ou não? Sim. O que seria o custo? Mão de obra, arrendamento da terra, diesel para o trator, que mais para a colheitadeira, que mais que ele vai ter de custo? Semente, fertilizante. Se todos esses insumos, tá, forem produzidos no Brasil, o efeito do dólar não é significativo, ok? Vamos supor que o custo dele, custo para produzir uma saca de soja, seja igual a 60, vamos botar 100 reais. Tá? Eu pergunto, quanto é que ele ganha ao vender cada saca de soja no exterior? Vou fazer a pergunta de novo. Quanto que ele vai ganhar ao vender cada saca de soja no exterior em dólares? Tá na tela. Considerando que se o dólar é R$6, fica não, 120 reais. de novo. Não tem considerando nada. Vamos lá, olha aqui, ó. Quem é que tá falando? Desculpe. Dimitri. Quem é que comentou? Oi? Dimitri, eu. Vou de novo pergunta, tá? Tu tá entendendo, mas olha a pergunta que eu vou te fazer, Dimitri, tá? Seguinte, ó. Eu, para produzir uma saca de soja no Brasil, custa 100 reais. Tá bem? Tá? Sim. Quanto é que estão me pagando no exterior, cada saca?
em dólares? 20 dólares aqui. 20 dólares. Tá bem? Tranquilo aí, né, Dimitri? Aqui, Sim. qual é a cotação que eu tô produzindo hoje, tá? Cada saca me custa R$100. Quanto é que eu estou recebendo a cotação de hoje? Quantos reais eu estou recebendo para cada saca? No caso, seria R$6 o dólar. 6 vezes 20? Exato, 120. 120. Então, ó, o meu lucro por saca agora, tá? É igual em reais, tá? O que eu teria? Eu teria o meu lucro, eu teria uma receita, eu ganharia R$120, todo mundo concorda? E teria um custo de quanto? 100. R$100. Então, meu lucro por saca seria R$20. Concorda? Tá claro isso ou não? Seria isso a princípio. Seria, novamente, eu vou vender 1.000 sacas. Cada saca custa 20 dólares. Eu vou receber 20 dólares toda vez que eu vendo uma saca lá na China, os chineses me pagam 20 dólares. Tá bem até aqui? Aí eu trago esses 20 dólares para o Brasil. Eu não vou ficar com esses 20 dólares. Quem é que fica com esses dólares? Banco Central. Tá claro? O Banco Central vai dizer, tá bem, ó, tu entrou com 20 dólares no Brasil. O que eu recebo em reais? Pela cotação. Qual é a cotação de hoje? R$6, não é isso? Tá claro? Então, quanto é que eu vou receber por cada saca de soja em reais? 20 vezes 6. Eu vou receber R$120. Me fiz claro ou não? Se eu não estão entendendo, eu vou de novo. Sim, foi. Sim, Todo sim. mundo está entendendo? Que eu vou receber R$120 por cada soja exportada para a China? Sim ou não? Sim. Então tá. Senhor, peraí, eu acho que eu me perdi aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque a gente, no final, o teu lucro pro saca vai ser R$120, porque a gente já fez a conversão para real ali na última linha, né? Isso. Por que seria multiplicado, então? Aonde multiplicado? Por que a gente vai converter novamente esse... Porque o lucro não vai ser R$20, uma vez que já foi feita essa conversão anteriormente Exatamente. ali. Mas aqui já é o final. Vamos de novo, Isso. então. Não, tem problema. Vamos de novo. Com quem estou falando? Com o Pedro. Pedro. Então vamos lá. Então, tranquilo. Eu vou lá, exporto soja. Aí o chinês lá chega e diz, olha, eu estou pagando 20 dólares a saca. Na verdade, não é ele que está dizendo. Quem paga isso aí é o mercado, tá? O mercado é uma coisa meio esquisita, mas que funciona na maioria das vezes, tá? O mercado está pagando 20 dólares a saca. Então, eu vou lá e vendo uma saca para a China. Evidentemente que eu não vou vender uma, né? Eu vou vender milhões de sacas, né? Mas para simplificar, eu vou vender uma, tá? Ele vai me pagar 20 dólares, concorda ou não? Sim, 20 dólares. Ok. Ele não vai me pagar em reais, não vai me pagar em... Como é que é a moeda da China? Yuan, né? Eu acho. Tenho certeza. Yuan. Yuan, né? No Japão é iene, né? Yuan. Ele não vai me pagar em yuan, tá? Ele vai me pagar em dólares, porque o dólar é moeda universal de troca. Tudo bem até aqui? Sim. Aí eu chego lá na burocracia e tal, por 20 dólares no Brasil. Eu não vou botar no meu bolso esses 20 dólares. O Banco Central vai chegar e dizer, opa, entradas de dólares no Brasil. Esse dinheiro vai ficar comigo. Em troca, eu vou te transformar esses dólares em reais. Tudo bem? Sim. Pela cotação de hoje. Qual é a cotação de hoje? R$6, a gente está pagando Sei. R$6. Então eu vou te pagar quanto? Quanto é que o Banco Central paga esse cara? 120 120 o quê? reais. Reais. Uhum. Qual é o custo para ele produzir uma saca de soja? R$100, Então, qual é o lucro em reais por saca? R$20. Entendido? Sim, perfeito. Só tinha me perdido no 20 ali. Final do ano, tá? Final do ano,
eu exporto mais 1.000 sacas. O preço da saca no mercado internacional continua $20, tá bem? Quanto é que eu vou receber agora em reais? Hein? De lucro ou de... Bom, vamos lá. Não é lucro. Uhum. Olha o que eu disse, quanto é que eu vou receber? Qual é a minha receita em reais? Agora, no final do ano, não. Agora não, no final do ano. 140. Todo mundo entende que é 140. Por que é 140 agora no final do ano e Sim. não é mais 120? Porque o dólar passou a ser O dólar agora R$ tá 7. R$7. Tá. Ótimo. Tá? Vamos lá. Vou botar em cinza, né? Tá. Então, agora eu vou receber 140. Vou assumir, tá, por simplificação, que o custo para produzir uma saca continua sendo 100, tá bem? Ok. Pode não acontecer isso, pode diminuir ou pode aumentar o meu custo, tá? Em geral, né, se o dólar fica mais caro, como ficaria se fosse para 7, a gente, por exemplo, sementes, provavelmente, fertilizante ia ficar mais caro. Mas vamos simplificar, tá? Vamos dizer que o nosso custo de produzir não alterou, continua R$100. Meu lucro agora não é mais 20. Quanto é que é meu lucro agora? 40. Por Saca. Qual é o meu lucro total agora? Quantas sacas eu vendi para os chineses? Quantas sacas? Foi Se 1.000? for sendo 1.000 sacas, então 1.000, né? 1.000. 1.000 vezes, meu lucro total vai ser agora 1.000 vezes 40. 40. 40 mil reais, não é isso? Isto, Esse vai ser o lucro do exportador de soja. Entendido? E antes, qual era o perfeitamente. lucro? E antes, qual era o lucro total? 20.000. O lucro total. Ele vai ganhar, ele exportou 1.000 sacas, tá? Vezes o quê? O lucro por saca. Quanto é que ele ganhou por saca em março? 20 mil reais. Ou seja, em tese, quanto mais desvalorizado estiver o real, melhor para o exportador. Tá claro? Sim ou não? Claríssimo. Sim. Todo mundo entendeu? Para terminar a aula, vamos dar um exemplo de importação. É uma aula pesada, eu não quero ficar falando muito, não, tá? Então, vamos lá. Importação. Vamos lá. Vamos lá. Importação. Vamos supor importação de automóveis. Quem é que gosta de carro aqui? Na sala. Eu, Qual é o teu sonho de consumo? uma Lamborghini. Não. Real, né? Não fictício, tá? Vamos botar aí Sonho de um consumo é BMW, tá? Lamborghini. Um BMW, tá bom? Um Audi, tá bom? Ó, tô vendo Audi, tá? Audi. Não sei se o plural de Audi é Audis. Bom, sem Audis, ok? Importação da Alemanha. Ok? Mas vamos simplificar, para não ficar mais 10 Audis. Cada Audi, ó, importação de automóvel, cada Audi custa $50 mil.
Tá bem? Entendido ou não? Sim. Vou botar em outra cor. Eu só não boto em vermelho porque eu não gosto de vermelho. Então, vou botar aqui em verde. A verde tá feio também. Não, verde claro. Tem que ser sempre do cor claro, tá? Então tá. Cada Audi custa 50 mil dólares. Eu pergunto. Qual é o custo do importador em dólares? Eu sempre me esqueço de botar o S, United States. Qual é o custo do importador? É igual a 10 vezes 50 mil. Não é isso? Exatamente. Dá quanto? Quanto é que ele custa? 500 mil. Quanto é que ele vai gastar para importar 10 Audis? 500 mil 500 mil dólares. dólares. Tá? 500 mil dólares. Tá? Bom, 500 mil dólares. Esse é o custo do importador, ok? Qual é o custo? Tá. Custo em reais. Quanto é que ele vai gastar? Custo do importador em reais. Hoje. Hoje. 3 milhões de reais. Todo mundo entende por que é 3 milhões? Qual é a cotação do dólar hoje? 6 reais. Então, tu tem aqui 500 mil dólares, ele gasta, vezes a cotação de hoje, que é 6 por 1, não é isso? Então, Isso. é reais aqui, barra, dólar, 6. Corta dólar, corta o cifrão de dólar, só sobra o cifrão do real. Isso aqui dá, então, 500 mil vezes 6, 3 milhões de reais. Até aqui tudo bem? Perguntas? Entendido ou não? Não, professor, não estou entendendo, professor. Está muito complicado isso aí, professor. O senhor está nos enrolando aí, professor. Por favor, volta tudo de novo. Ninguém vai dizer isso? Hein? Aula muito ruim, professor. Melhor isso aí que está ruim. Ninguém vai dizer isso? Ou está todo mundo dormindo aqui na sala de aula já? Ou só estão ou estão fazendo outra coisa e fingindo que estão escutando o professor? Qual das alternativas aí? Tá tudo tranquilo, senhor. Pode seguir. Todas. Bem atento aqui, professor, ouvindo a explicação. Atento ouvindo a explicação. Tá bem. Vou acreditar em vocês, tá? Eu acredito em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, tá? Não, nós estamos falando do Audi, né, professor? 3 milhões o custo de importação em 3 milhões. Tá, 3 milhões. Estão entendendo, né? Custo de importar do importador aqui, de automóveis, é 3 milhões. Tá bem? Ele chega aqui no Brasil e quer vender os carros. Mas ele não pode botar o preço que ele quiser, concordam? Vamos supor que ele bote, Exato. ele consiga botar o carro, tá? Preço máximo de venda, tá? Que ele consegue vender o carro. Preço máximo de venda no Brasil, que ele venda por R$280 mil. É o máximo que ele consegue. Não, 280 não. Vamos botar 350 mil. Tá bom? É o máximo que ele consegue botar. Mais que isso ele não vende, tá? Preço máximo de venda no 350 mil por carro. Eu pergunto, quanto é que ele vai, qual é o lucro por carro vendido no Brasil? R$50 mil. Vamos lá. Qual é quanto é que ele vai ganhar na venda? 350 mil. Tudo bem?
E Quanto é que ele pagou por cada carro em reais? 300 mil. Todo mundo enxerga por que é 300 mil? Vamos lá. Por que não aparece aqui? Por que é 300 mil? Porque para ele, cada Audi custa 50 mil dólares. A cotação é 1:6. 50 mil dólares vezes 6 dá quanto? Quanto cada Audi custou para ele em reais? 300 mil. Os 300 mil. Todo mundo entende isso? Por que eu botei 300 mil ali? Então vamos lá. O que ele vai conseguir vender esse Audi no Brasil por 350 mil, cada carro. Tá? Porém, para importar esse carro, com tarifas, impostos, tudo aquilo que é necessário para importação, cada Audi vai custar para ele 50 mil dólares. Moral da história, em reais, a cotação de hoje, ele vai gastar para importar cada Audi 300 mil reais. Então, qual é o lucro que ele vai ter por carro vendido no Brasil? Vai ser 50 mil reais. 350 mil que ele vende, que é o preço máximo de venda, menos o custo que ele vai ter de importar. A cotação de hoje, que é $1 para R$6. Ele vai ter um lucro por carro de 50 mil. E o lucro total dele, quantos Audis ele vai vender no Brasil? 10 Audis. Se ele vai vender 10, o lucro total é 500 mil. Vezes 50 mil. Então, o lucro total que ele vai ter vai ser 500 mil reais nessa operação. Tá claro? Sim. Agora vamos imaginar o seguinte. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Vou fazer um copy-cola aqui. Final do ano, ele vai lá, fala lá com os alemães de novo. Ó, eu quero importar mais carro de vocês. Mais 10 Audis. Tá? Os alemães, mesmo preço, não tem problema. Os alemães, ó, 10 Audis, cada Audi custa 50 mil dólares. Quanto é que ele vai pagar em dólares? Mudou o preço em dólares? Sim ou não? Mudou o preço em dólares ou ele vai continuar pagando a mesma quantidade em dólares? Pagando a mesma quantidade em dólares, o que muda é a cotação. Dólares não muda nada. Ele vai pagar quanto para importar 10 mil Audis? 500 mil dólares. Tá bem? Ele vai pegar, cada um custa 50 mil, ele vai importar 10, então ele vai pagar 500 mil dólares. Só que agora a cotação do dólar não está mais 6. Vamos imaginar que o dólar caiu. Em vez de estar 6, o dólar está 5. Quanto é que ele vai pagar efetivamente em reais? 2,5 milhões. 2,5 milhões para importar 10 Audis. Aqui tem zero demais. 2,5 milhões. Deixa eu arrumar aqui embaixo, em cima também. Lá em cima está certo. Vou tirar aqui os 2,5 milhões. Tá claro ou não? Então, ele vai gastar 500 mil dólares para importar 10 carros. Esses 10 carros, ele vai transformar esses 500 mil dólares que ele importou 10 carros em reais. Puxa, como é que eu vou transformar dólares em reais? Eu gastei 500 mil dólares. Eu chego no Brasil, tá? A cotação agora não está mais $1 para 6, dezembro desse ano. A cotação agora está 1 para 5, ou seja, o real se valorizou. O real tem mais força, tem mais valor em relação ao dólar. Antes, em março, eu precisava de R$6 para comprar $1. Agora eu vou precisar de R$5 para comprar esse mesmo dólar. Ou seja, eu vou ter agora que gastar em reais
né? 2 milhões e 500 mil. Tá bem? Ah, professor, como é que acontece isso? Eu informo lá o Banco Central de que eu estou importando automóveis. Informo que eu vou fazer uma operação de 500 mil dólares. Eu não tenho dólares, tá? Eu não tenho dólares. Eu vou chegar, eu preciso de 500 mil dólares para comprar carros na Alemanha. Aí o Banco Central vai dizer o seguinte, tudo bem, agora, em março, a cotação está 1:6. O senhor vai ter que pagar 300 mil reais, né? E eu vou fazer essa operação, né? Eu vou garantir que os alemães recebam 300 mil dólares, tá? Ou 300 mil dólares, não, recebam, antes era que recebam 500 mil dólares, tá? O senhor vai pagar 3 milhões, tá? Estou olhando aqui para a tela, e vai dar para o Banco Central 3 milhões e nós vamos repassar para os alemães 500 mil dólares. Ok, terminou a operação lá em março, né? Eu tive um lucro total de 500 mil reais, um lucro por carro de 50 mil reais. Ótimo. Aí eu vou para dezembro. Vou importar novamente mais 10 Audis. Vou falar lá com os alemães vão chegar, mesmo preço, 50 mil dólares. Eu vou fazer o trâmite burocrático do Banco Central e agora, ao invés de dar para o Banco Central 3 milhões de reais, eu vou dar 2 milhões e 500. Por quê que eu vou dar 2 milhões e 500 mil? Porque a cotação agora não está mais 1:6. A cotação agora está 1:5. E 500 mil vezes 6 era 3 milhões. Agora, 500 mil vezes 5 é 2 milhões e 500 mil. Então, eu dou 2 milhões e 500 mil para o Banco Central, o Banco Central chega, repassa lá os dólares, lá os 500 mil dólares para os alemães. Está claro isso? Sim. Sim. Tá. Eu vou continuar vendendo o carro aqui no Brasil por 350 mil reais. Tá bem? Só que o meu lucro agora vai ser quanto? Vai ser 50 mil? Vai ser mais ou vai ser menos? O lucro vai ser menos agora, porque... Acho que vai ser mais. Mais, perdão. Tá. Vai ser mais. Por quê? Porque antes, cada carro me custava quanto? Cada carro me custava 300 mil reais. 50 mil vezes 100, vezes 6, dá 300 mil reais. Agora, cada carro vai me custar quanto? Vai me custar 50 mil dólares vezes 5. Então, cada carro não vai me custar mais 300 mil. Cada carro vai me custar 250 mil. Então, toda vez que eu vendo um carro no Brasil, agora eu não ganho 50 mil, eu ganho 100 mil reais. Entendido ou não? Sim. Então, para o exportador, ó, agora o lucro total, 100 mil vezes 10. O exportador aumentou o lucro, dobrou o lucro. Né? Ou seja, para o exportador, um real valorizado é vantagem para ele. Vou repetir. Para o importador, um real valorizado é lucro para ele. Para o exportador, um real desvalorizado é lucro para ele. Me fiz claro ou não? Não. Perfeitamente. Então tá. Seguinte, eu não vou continuar, senão a aula é cansativa e pesada, tá? Deu 1h15 de aula. Deu mais, 1h15 de aula. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um exercício para vocês, via Moodle, tá? Hoje, mais tardar amanhã. E na aula, um exercício especificamente com relação a esse conteúdo que a gente deu. Eu vou a aula, assim que estiver disponibilizada pelo
pelo Google Meet, eu encaminho para vocês, pela nossa pasta, e vou baixar também no YouTube, ok? Assim que eu tiver disponível, eu mando. E a aula que vem, nós vamos corrigir esse exercício que eu vou mandar no Moodle. Com o mesmo conteúdo que a gente viu na aula de hoje. Tá bem? Perfeito. Tá bom, senhor. Então, Tá bom. agradeço a atenção de vocês. Aí, um bom final de semana para todos, tá? Obrigado, professor. E até quarta-feira. Até. Até Tchau, tchau. quarta-feira. Um abraço.